Agora, virando a página, vamos falar do São Paulo Futebol Clube, porque o São Paulo acerta os últimos detalhes para anunciar a renovação com o seu patrocinador master até 2030. No total, o contrato vai somar mais de 600 milhões de reais pelos 6 anos, com aumentos de maneira gradual até o final do período. A renegociação entre São Paulo e a Casa de Apostas, que hoje é a patrocinadora master do clube, vai elevar o valor anual de 2025 para um valor entre 70 e 80 milhões de reais. E o contrato pode acabar em 140 milhões de reais em 2030. Ou seja, a média seria superior a 100 milhões de reais por ano. A patrocinadora Master tem um contrato em vigor com São Paulo até o final de 2026 por um valor bem menor, 52 milhões de reais anuais. Ou seja, poderia continuar a pagar esse montante por mais 2 temporadas. O contrato do São Paulo estava sendo questionado porque, se comparado ao do Palmeiras e ao do Corinthians, o do São Paulo um patamar abaixo. E agora essa renegociação, o São Paulo está prestes a anunciar essa renovação com o patrocinador master até 2030, com reajuste nos valores e, como a gente trouxe aqui, uma média superior a 100 milhões de reais por ano. É informação que chega aqui do Tricolor Paulista, informação importante sobre o contrato de patrocínio do São Paulo Futebol Clube. Flávio Prado. Sem dúvida, né? Os clubes precisam de dinheiro. O futebol é muito caro. E se estava defasado esse... Eu confesso a você que eu acompanho muito pouco esses números, até por desconhecimento, pela dificuldade de obter esses dados, mas entendo que os clubes precisam, sim, levantar fundos. O São Paulo, ele cobra um ingresso muito barato, então ele lota o estádio, mas aquela é uma coisa meio vaga, porque ele não consegue ter um rendimento tão alto assim com o time, né, em campo. Então, essa renda de estádio, ela acaba sendo menor, ela não é a renda principal. E esse tipo de rendimento, sim, é que faz com que o time fique viável. O São Paulo é um time extremamente endividado e que precisa de dinheiro para tentar melhorar a história, melhorar a vida. Se o São Paulo não tivesse estádio próprio, tivesse adquirido um estádio como o Corinthians fez, a dívida do São Paulo está muito perto do Corinthians, muito perto. São Paulo, se você olhar estádio à parte, está ali, está no mesmo nível do Corinthians, o que é uma lástima, né? Um negócio terrível. E tem um questionamento em cima desse contrato, dessa renegociação do São Paulo com a patrocinadora Master, porque a curto prazo é uma mudança benéfica para o São Paulo em termos de valores, se comparado aos rivais, vai chegar ali num patamar parecido com Corinthians e Palmeiras, mas a longo prazo, já que a gente está falando de um contrato até 2030, corre o risco novamente do mercado inflacionar ainda mais e até lá o acordo ser superado novamente. Aí teria que abrir uma outra negociação. Piperno, Flávio e Raí. Mas então, veja, isso é assim, algo sem fim, né? Porque é claro que se você faz um patrocínio, o Flávio vai lá e o time do Flávio fecha um patrocínio hoje, em 2025. O do Raí, quando fechar em 2027, 2028, provavelmente ele vai ter um valor maior. Aí o outro, quando fechar um contrato à frente, ele vai de novo pular à frente. Porque, veja, a gente está falando, primeiro, de um futebol que se inflaciona num ritmo muito maior do que a inflação que a gente sente aqui no dia a dia. Então, os contratos acompanham isso também. Aí, o que vai se criando, é um negócio absurdo, mas vai se criando, parece que uma geração de torcedores de contrato. Aí, enchem o saco do dirigente, porque, puxa, você é um incompetente, porque o contrato do João é maior que o meu. Vejam, quando o Palmeiras fez o contrato com a Crefisa em 2015, durante muito tempo, há muito tempo, se questionou o fato de que a Crefisa pagava para o Palmeiras acima do valor de mercado. Que a marca do Palmeiras não valia tanto, porque era, na época, uma torcida, era a 4ª torcida do Brasil e tal, né? Então como é que podia pagar tudo, enfim, tudo aquilo? Só que como foi um contrato longo, à medida que o tempo ia passando, outros contratos, do Flamengo, do Corinthians, então foram reajustados e passaram a ter um valor maior.
Aí o que acontecia? A turma da tinta lá, tia Leila que não quer renovar, que nós estamos perdendo dinheiro, porque está todo mundo com um contrato maior. Olha a imbecilidade, porque os torcedores de contrato de patrocínio, eles não têm essa dimensão, não estão nem aí para a duração, para o tempo de duração, que obviamente é um componente que vai inflacionar isso aí. Então, acho que o São Paulo dá um passo correto no sentido de renovar em valores reajustados, só que tem que tomar cuidado só com essa manipulação de expectativas, né? Porque daqui a pouco vão querer que o São Paulo tenha, em 2030, o maior contrato do mundo, o contrato esse assinado em 2025. Você citou o contrato do Palmeiras com as empresas da Leila. Na época a gente bateu bastante nessa tecla, e depois a Leila falou dos contratos de rivais e acabou se comprovando. Porque o Corinthians, naquele contrato com a casa de apostas anterior, já foi para outro contrato e está em investigação agora rolando com a antiga casa de apostas do Corinthians, que o contrato não era muito bem aquilo que foi divulgado, né? E depois acabou sendo comprovado isso. Mas a gente questionava as empresas da Leila no sentido de que as propriedades. Uma coisa é você ser o patrocinador master e pagar mais de 100 milhões. Outra coisa é você ter todas as propriedades à sua disposição e pagando um valor só. Se o Palmeiras não poderia ganhar mais dinheiro negociando outras propriedades, é o que está sendo feito agora no Palmeiras, né? Que já anunciou outros patrocinadores, tem 5, 6 patrocinadores. Era isso que se questionava, essa capacidade de arrecadação que o Palmeiras estava perdendo porque estava com um patrocinador só. Então, 5, 6 anos atrás, não se fazia esse questionamento porque o valor era muito bom. Sim. Quando começou, era o maior patrocínio das Américas. Claro, né? Então, agora, tudo bem, o mercado mudou, então 2, 3 anos atrás, poderia sim se fazer esse questionamento, mas respeitando a vigência do contrato. E ela sempre foi muito clara. Quando acabar o contrato, a gente vai mudar a forma de negociação. Agora, se alguém quiser romper o contrato hoje pagando mais, está aqui também. Então, veja, o dirigente ele tem que ter tranquilidade para não ceder à pressão do torcedor de contrato. Essa maldita nova modalidade que surgiu no futebol. Estamos de volta com o Bate-Pronto para você. Vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Voltando aqui com o assunto São Paulo, reajuste no patrocínio e o Rames Rodrigues, que eu prometi, porque ele foi questionado na zona mista ontem, logo após Brasil 2, Colômbia 1 pelas eliminatórias. Ele que deu mais uma assistência, o maior garçom das eliminatórias, foi questionado por que não deu certo com a camisa do São Paulo Futebol Clube. Em poucas palavras, disse que foi a falta de oportunidades que recebeu em campo. Ele disse o seguinte, abre aspas para Rames Rodrigues: não dei certo no São Paulo porque não joguei simples. Sobre o Dorival, que era o técnico, e teve isso, o reencontro, né, de Rames com o Dorival Júnior, né? Trabalharam no São Paulo. Não guardo mágoa, falamos um pouco antes do jogo e está tudo bem. No seu período pelo São Paulo, disputou 22 jogos, marcou 2 gols, 4 assistências e deixou o clube com uma média de 44 minutos jogados por partida. Do São Paulo foi para a Espanha, da Espanha agora está jogando no México o Rames Rodrigues. Rai Monteiro. Então aqui o reajuste, né, nos valores aí do patrocínio master do São Paulo, e também tem aí o Rames Rodrigues falando que não deu certo porque não recebeu oportunidades. Ele é bom, esse aí. É bom, né? Ele é engraçado. Cara, tem que dar risada, né? Pô, piada um negócio desse, né? O que mais dá pra dizer em relação ao Rames Rodrigues? Acho que nada. É um piadista, né? E tinha alguém achando que ele ia chegar lá e falar, não, porque eu não quis mesmo, sabe como é que é, né? Então. Sabe como é que é? Não, o jogador vai transferir a responsabilidade, passar para terceiros, né? Pro técnico, pro clube. Sim, beleza, ele não precisava ter assumido que ele não queria nada com nada, mas também não precisa mentir, né? Não joguei, coitado de mim, fui vítima. Ele até colocou que foi o Dorival, né? E assim, poderia ter dado aquela resposta protocolar, não deu certo, enfim, agora eu tô em outro clube, não penso mais nisso, vida que segue. E Raio Valecano, o que passou? Era a seguinte pergunta. No Raio, no Bayern, no Catar, no São Paulo, não foi só no São Paulo, não. E em relação a essa questão do patrocínio aí, Pedro, eu prefiro esperar um pouco mais para ver, assim. Eu me reservo muito ao direito de duvidar de algumas coisas que são relacionadas a essa direção do São Paulo. Então, prefiro esperar para ver balanço e esse tipo de coisa, para ver se esses números, na prática, eles vão aparecer mesmo e serão esses números aí que foram citados, né? Mas se entrar mais dinheiro, eu acho que é positivo.
se claro, né, ele for bem encaminhado aí para pagar algumas dívidas e ser feito dele um bom uso, né? Não pegar o dinheiro e sair por aí torrando, já que a gente não pode esquecer, não pode perder de vista, a dívida do São Paulo só cresce e está muito próxima de atingir R$1 bilhão. Já bateu 800 ou 900 milhões no último ano e ela só está aumentando, né? Então, gostaria de ver ou de ouvir falar sobre algo feito na prática para diminuir essa dívida, coisa que, para mim, aparentemente não está acontecendo. E falando da diretoria do São Paulo, a gente citou aqui o Flamengo, a diretoria do São Paulo com uma postura exemplar. Aí, desde que o Luigi sofreu o caso de racismo, o Figueiredo, no jogo do Palmeiras Sub-20, o São Paulo não demorou muito para se posicionar, emitir nota. O São Paulo defende até que clubes possam perder pontos na Libertadores, na Sul-Americana, competições da Conmebol, em caso de racismo. E o São Paulo se posicionando e toda aquela batalha contra a diretoria do Palmeiras, toda a rivalidade, ficou de lado nesse momento. Porque a gente sabe que tem ali Júlio Casares versus Leila Pereira, grama sintética contra grama natural. Vários debates que São Paulo e Palmeiras têm mantido aí nos últimos tempos. A arbitragem, também toda hora eles questionam a arbitragem para um lado, para o outro. E o São Paulo abriu mão disso e postura exemplar da diretoria do São Paulo nessa condução aí do caso no combate ao racismo, Flávio Prado. E falando do Rames Rodrigues, né, que você adora o Rames Rodrigues. Eu acho ele sensacional. E o Rames, espetacular, né? É um avião. Divertido. Esse é o típico bom vivan. Ele é a versão mais jovem do senhor Olacir de Moraes, saudoso Olacir. Ele só que é muito mais jovem e tal, né? Desfruta de maneira diferente. Ele é sensacional. Não, é verdade. Eu olho para o cara e falo, pô, esse cara, né? Eu queria cantar assim, esse cara sou eu, mas não... Não dá pena. Esse é... Olha, ele jogou aquela Copa 2014, aproveitou bem pra caramba. Até hoje. Até hoje falam. O Rames Rodrigues naquela Copa do Mundo. Aí, impressionante. Aí ninguém mais segura.